Paz Senhor, povo de Deus, alunos, alunas da Nação Apostólica Jesus Cristo Justo, estamos aqui hoje para a nossa segunda aula desse curso intensivo sobre teologia para você, nosso obreiro, nossa obreira, você que está nessa caminhada juntamente conosco, tudo bem? Espero de coração que esteja. Nossa segunda aula de hoje, nós vamos falar, o tema da aula é a doutrina de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É algo muito importante e que talvez você considere fácil, simples. Bispo, eu já sei sobre Deus, eu já sei sobre Jesus e eu já entendi sobre o Espírito Santo. Será? Será que você já sabe o que é realmente necessário para que você seja um obreiro aprovado e para que você possa ter uma vida de retidão com Deus, para que você possa realmente fazer as coisas que o céu necessita de você? Na aula de hoje nós vamos estudar as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Embora eles exerçam atividades e funções diferentes, são um só Deus, eterno, poderoso e também digno de toda adoração. Essa é uma das doutrinas mais importantes da nossa fé, da fé cristã, pois toda a Bíblia aponta para a atuação do Pai, do Filho e também do Espírito Santo na criação, na salvação e também na vida da igreja. Lembre-se, lá em Gênesis está lá, né? E desde o princípio eles estavam todos juntos na criação. Quando Deus resolve fazer o homem, ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Tá? Então, com quem ele estava falando? Não era com os anjos. Tá? Era as três pessoas juntas, fazendo naquele momento o fechamento da criação, que era o homem. A doutrina de Deus. O que significa estudar a Deus? Por que nós precisamos estudar a Deus? Qual é esse motivo? A palavra teologia você já aprendeu na nossa última aula. Ela significa estudo de Deus. Teologia, estudo de Deus. Estudo de Deus. Quando nós estudamos essa doutrina de Deus, quando nós realmente estudamos a Deus, nós buscamos compreender quem Ele é, quais os seus atributos e como Ele se relaciona com nós, a humanidade. Alguns pontos muito importantes que nós necessitamos entender, eu vou deixar falado, você vai ler depois, porque você precisa manejar bem a Bíblia. Está em Gênesis 1:1, Salmos 90, verso de número 2, Isaías 45, versículo de número 5 e João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 4, versículo de número 24. Deus não foi criado, não teve começo e também não tem fim. E Ele existe eternamente. Alguns dizem que a criação começou no Big Bang, né? Nós acreditamos que Deus criou tudo, mas mesmo com o Big Bang, para aqueles que preferem acreditar sobre isso, eu digo, tá bem. E quem criou o cometa? Quem criou os asteroides? Quem criou tudo isso? Quem deu a faísca do Big Bang? Mesmo eles que acreditam no Big Bang, eles têm que acreditar que Deus também fundou tudo. Nós acreditamos que Deus criou o homem, veio à Terra. Gênesis não é um livro literal, não é um livro fantasioso. Nós acreditamos que Deus veio, criou com suas próprias mãos o homem, soprou o fôlego de vida, fez cair um som sobre ele, tirou da sua costela e criou a Eva, e daí pra frente você já conhece a história. Nós acreditamos nisso, tá bom? Eu não evoluí de um animal, você não evoluiu do macaco. Nós não somos evolução de espécie, certo? Se fôssemos assim, não existiriam mais macacos, todos teriam evoluído, ok? Você é uma criação de Deus. E o mais importante, única. Não há ninguém que tenha a sua digital. Não há ninguém que tenha os seus genes. Não há ninguém, nem se você que está me vendo tenha um irmão gêmeo, não há ninguém que seja igual a você. Você é único. Deus conhece os fios de cabelo da sua cabeça. Deus te conhece por dentro e por fora. Os teus pensamentos, Ele sonda o teu coração e sonda as tuas atitudes. Alguns dos atributos de Deus. Deus, Ele é eterno. Já disse, sempre existiu. Antes, durante e depois. Não há começo, não há fim. Antes que os montes nascessem, de eternidade em eternidade. Ele é Deus. Está lá em Salmos 90, verso de número 2. Eu pedi para que você lesse, mas eu já li. Talvez nesse momento você já tinha folheado a sua Bíblia.
Deus, ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder. Um desses exemplos é Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Se nada é impossível, é porque ele detém todo o poder que é necessário no mundo. E Deus, ele é onisciente, ou seja, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Salmos 147, verso de número 5. Grande é o Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. Então ele é onisciente, onipresente e onipotente. E agora, o onipotente. Onipresente, perdão. Ele está em todos os lugares, por isso que ele é onipresente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Salmos 139, verso de número 7. Aqui, na onipresença de Deus, nós já quebramos todos aqueles que acreditam em santos e em outros seres, ok? Ele é onipresente. Ele consegue estar em todos os lugares, ele consegue nos ouvir e distinguir as nossas vozes no meio da multidão, e ele consegue atender cada um dos nossos pedidos. Se eu acreditar que um ser que viveu nessa terra morreu e alguém achou por bem, vamos usar o nome que eles usam, canonizar esse ser para que ele seja elevado ao status de santo, né? Para que ele possa intermediar entre os homens e Deus, eu quebro o atributo de Deus, da onipresença. Não há como uma pessoa que morreu ouvir ninguém, e muito menos ouvir a todos e sair atendendo a todos, tá? É um atributo de Deus, a onipresença, a onisciência, a onipotência. De mais ninguém. Ok? Santo. Bispo, mas eles falam que as pessoas se tornaram santos. Ok? Eu sou santo. E você é um santo. A definição de santo é aquele que se desvia ou se distancia do pecado. Então, nós somos santos em vida. Ok? Não é o enredo da aula de hoje, mas é porque o último tópico aqui é que Deus é santo. Não há pecado e nem injustiça nele, ou seja, ele é separado de tudo isso, tá? E é assim que você e eu devemos ser. Isaías 6:3, santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Deus é amor. 1 João 4:8, primeira carta de João 4, versículo de número 8 diz: Deus é amor. Seu amor é perfeito e também é eterno. A Trindade. A Bíblia ensina que existe um único Deus manifestado em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são 3 deuses, não são deuses. São Deus. Um único Deus. Referência para que depois você possa ler livro Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, e também segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:13. Ok, até aqui, deixa aí o seu joinha, então, tá? Se você entendeu até aqui, comente aí, ou mande no particular, ou mande aqui onde você está assistindo a aula, comenta: eu entendi os atributos de Deus. Quem é Jesus Cristo? Tópico 2 agora da nossa aula é quem é Jesus Cristo. Jesus, ele não foi um profeta ou um mestre simplesmente porque para muitos, se você pega os judeus, eles acreditam que Jesus sim pode ter até vindo, veio, mas não passou de um profeta, não passa de uma pessoa que esteve por aqui. Para os muçulmanos ele não passa de mais um, assim como talvez foi Maomé, e para nós ele é o Messias, o escolhido, aquele que vem para salvar a humanidade. Ele é filho de Deus, o Messias, o prometido como Salvador do mundo. E é assim que você, como cristão, deve entender a Cristo e toda essa trajetória. João, livro de João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? O Verbo era o próprio Jesus. A missão de Jesus. Jesus veio para esse mundo. Agora vamos falar para que ele veio. Primeiro, revelar o Pai. Eu vou falando os versículos para que você possa depois ler na sua casa. Lembre, marca
Pegue seu marca-texto, marque, aí você coloca. Jesus veio revelar ao Pai, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 9. Ele veio para ensinar a verdade, está lá também no Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 37. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo de número 5. Ele veio também e ressuscitou, ele veio para ressuscitar ao terceiro dia, está em Mateus, capítulo 28, versículo de número 6. E ele veio para nos conceder a salvação. Olha que graça, favor imerecido. Nós não merecemos, mas o céu nos dá. Então ele veio para nos garantir, nos conceder a salvação. Está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Entendeu? Jesus veio para revelar o Pai, ensinar a verdade, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e conceder a salvação. Fala para mim se não é lindo. Você para aqui. A tua base de fé para aqui. Fala, pronto, eu entendo que Jesus veio para salvar e para perdoar os meus pecados. Poxa vida. É a passagem que ele fala, né? As pessoas começam a questionar. Mas vai curar, não vai, é sábado, não é? E ele fala, olha, é mais fácil eu mandar ele levantar do que eu perdoar os pecados. Então perdoados estão os teus pecados. Aí sim, ele cura a pessoa. Poxa vida, alguém que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Alguém que tem o poder de pegar uma conta altíssima que nós já tínhamos com Satanás, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pegar e você vê lá, né, ele risca. Era essa a conta do Bispo Fernando? Era essa a conta do Fernando? Porque ele me conhece como Fernando, ele me sabe meu nome, ele conhece a minha vida, ele conhece a minha história. E ele fala, era essa a conta do Fernando? Então tá pago. O pecado dele, quem paga sou eu. Imagina um amor tão grande, a ponto de entregar por você, sabendo que às vezes a gente vai até negá-lo. Em algumas oportunidades nós vamos dizer como Pedro, não, sou um deles não. Até falo parecido, até tem um jeito de andar que se assemelha, mas eu não sou um deles. Mas ele não pensou isso, ele pensou em te salvar. Jesus ele possui duas naturezas. A natureza humana, que sentiu fome, chorou, sofreu e também morreu. Nesse caminho Jesus sentiu frio, Jesus sentiu vontade de descansar, Jesus dormiu várias situações, ele era homem. Quando o cansaço batia, ele dormia. Quando o cansaço vinha sobre ele, ele queria descansar também. Jesus tinha a natureza humana, mas ele também tinha a natureza divina. Perdoava pecados, operava milagres, recebia adoração e ressuscitava dentre os mortos. Somente Jesus podia fazer isso. Somente ele, 100% homem e também 100% Deus, conseguia fazer isso pelas nossas vidas. Só que eu quero te dizer agora, eu sei que é aula, mas valoriza esse Jesus. Valoriza esse que tem feito tantas maravilhas pela tua vida. É necessário que você entenda para quando você lê a Bíblia, quando você ouça alguém falar, pregando ou talvez ensinando, né? Títulos de Jesus. Como Jesus é conhecido? Ele é conhecido como Filho de Deus, Filho do Homem, Cordeiro de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Messias e também o Salvador. Então quando você ouve falando, o Filho do Homem, não sou eu, meu pai é um homem. Quando nós falamos do homem, o grandão da Galileia, o próprio Deus, tá? Quando nós falamos que é o Messias, o Salvador, não há outro. Não há um que intermedie, esquece isso. Se você aprendeu, se você ainda tem dúvida no seu coração, será, bispo, que não tem ninguém que intermedie entre nós e Deus? Não. Só há um intermediador, o intermediador é Cristo. É só Ele que pode fazer essa intervenção entre o nosso coração, entre as nossas orações e levar direto ao trono de Deus. É só Ele que tem esse poder. Tá? Esquece fulano que já morreu, que não adianta. Nada disso pode fazer pela tua vida. Tá? Aí você vai falar assim, mas nós pedimos para que o Senhor ore por nós, nós pedimos para que os nossos líderes, nossos apóstolos, nossa bispo, eles orem por nós. Ok?
A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, estando vivos. Tá bom? Nós oramos, nós pedimos: Senhor, em nome de Jesus, abençoa aquela casa. Senhor, em nome de Jesus, cura o meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, tira o filho dele das drogas. Senhor, em nome de Jesus, dá restauração. Nós não podemos pedir no nosso nome. Senhor, pelo nome do apóstolo, vai lá, Senhor, e cura. Não. É Senhor, pelo nome de Jesus. Aí eu posso orar, como nós oramos. Senhor, unindo a minha fé à fé do apóstolo, meu líder, da bispa, minha líder, dos obreiros dessa casa, Senhor, daqueles que estão orando e intercedendo nesse momento, nós unimos a nossa oração. Quer dizer, nós buscamos força na união que nós vamos orar e falamos: Senhor, nós estamos aqui em 10, 12, 15, 100 pessoas orando no mesmo propósito. Então, nos atende, Senhor. Se a oração de um justo tem muito em seus efeitos, imagina de 100, Senhor. Nos ouve, Pai. Nos socorre, Jesus. Vai curando, vai entrando com providência. Tá bom? Os vivos podemos orar uns pelos outros. Agora, aquele que já desceu à sepultura, esse mais nada pode. O maior sacrifício, a cruz, foi o maior sacrifício e foi o maior ato de amor que Cristo podia ter feito, ou que qualquer pessoa pode fazer, né? Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Nós brincamos, né? Principalmente quando chega o dia dos namorados, a gente brinca: você não quer uma prova de amor, você precisa de um namorado para provar o amor por você, uma namorada para provar o seu amor. Peraí, a maior prova de amor já foi feita na cruz e Cristo provou o seu amor. Tá? Cristo Ele provou o amor pela humanidade, nos dando a oportunidade da salvação. Nós não merecíamos, mas Ele deu. Por meio da cruz nós recebemos perdão, a reconciliação com Deus, porque foram anulados os nossos pecados, a justificação, a salvação e também a vida eterna. Não há vida eterna, não há salvação, não há purificação, não há rendição, não há arrependimento sem passar pela cruz. Tá bom? Nada disso é permitido, vai chegar na tua vida se não tiver passado pela cruz. Entendeu até aqui? Escreve aí: estou entendendo sobre a vida de Jesus, entendi a importância da doutrina de Jesus Cristo. E manda uma mãozinha assim. Dizem que é uma mãozinha orando, alguns dizem que é uma mãozinha batendo uma na outra. Coloca ela nesse momento para saber que você acompanhou o vídeo até aqui. Nós vamos falar agora da doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Ele não é uma força, não é uma energia, não é algo assim, é uma energia mística. Não, ele é Deus. É Deus. Jesus foi: eu vou, mas não vos deixarei só, estou enviando o Consolador. Ele possui personalidade, vontade própria, vontade, sentimentos e atua diretamente na vida dos cristãos. Referências para que você possa ler: Atos capítulo 5, versículos de número 3 e 4 e Evangelho de Jesus segundo escreveu João capítulo 14, versículos 16 e 17. O que o Espírito Santo faz? Então, agora, quais são os atributos do Espírito Santo? Em João 3,5 ele diz que produz. João 16,8 ele diz que convence do pecado. João 3,5 ele diz que produz um novo nascimento. Primeira carta de Coríntios 6,19 diz que ele habita no meio dos crentes. João 14,26 diz que ele é consolador, ele consola. João 14,26 diz que ele nos ensina. E Atos 1,8 diz que ele capacita para a obra. Não há como você fazer a obra se você não for cheio do Espírito Santo. Bispo, ser cheio do Espírito Santo é só falar em línguas estranhas? Não, o falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Você pode ter o dom de cura e pode não falar em línguas. Você pode ter o dom de revelação e não falar em línguas. Você pode falar em línguas e não ter o dom de cura. Você pode falar em línguas e não ter o dom de revelação. Você pode falar em línguas e não ter o dom de profecia. Ok? São atributos. E quais você deve buscar? Primeiro, o discernimento de espíritos. Sempre busque o dom do discernimento do espírito para que você não seja enganado por falsos profetas. Daí para frente, você vai pedindo para que Deus vá te enchendo, te dando dons. Quanto mais dado, mais cobrado.
Mas peça, porque vale a pena ser cheio do Espírito Santo e ter os dons de Deus para que você use com a igreja. Os dons de Deus não são para uso próprio, tá? A não ser quando você fala em língua, que você fala em línguas e enche o teu espírito, e naquele momento você ora em línguas com o Senhor e o Senhor te visita. Os dons são para o uso da igreja, tá? Dom de revelação para a igreja, dom de profecia para a igreja, dom de cura para a igreja, dom de operação de maravilhas para a igreja e para o povo de Deus. Você vai ser usado por Deus, mas usado num bom sentido, para transmitir aquilo que o céu tem para o povo. Os dons do Espírito Santo são capacidades espirituais dadas por Deus para a edificação da igreja. 1 Coríntios 12, aí, alguns dos dons: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedades de língua e interpretação de línguas. Tá? É muito lindo também quando você vê alguém falando em línguas e alguém interpretando. É necessário Deus falar pela igreja, com a igreja. É lindo, é um ato muito bonito quando Deus fala e permite a interpretação dos dons da língua naquele momento. E talvez você ouviu um aqui que te cause estranheza, mas o dom da fé, dom de fé, é um dom do Espírito Santo. Frutos do Espírito, agora eles estão lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, também anote na sua Bíblia. O fruto representa o caráter cristão produzido pelo Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? Esses o Espírito Santo te dá. E domínio próprio é alguém cheio do Espírito Santo. Não dá para dizer que é cheio do Espírito Santo e não tem domínio sobre as suas vontades, sobre as suas falas, sobre as suas atitudes. Tá bem? Outra coisa. A pessoa está cheia do Espírito Santo, está em um momento de entregando, Deus toma, a pessoa é arrebatada. O Espírito Santo não tira a consciência, tá? Ninguém fica alienado, sem saber o que está acontecendo. Não é assim, tá bom? O Espírito Santo não te deixa transtornado. Isso aí é outros espíritos, viu? O Espírito Santo não toma a tua consciência, você sabe, porque senão de nada adiantaria. Você seria uma marionete na mão dele, não. É necessário que você entenda que você não fica alienado, que você não fica transtornado. Não, quem traz transtorno são espíritos obsessores, os espíritos do mal, que são bem distantes do nosso Espírito Santo. Aplicação prática. Um líder. Você é obreiro. Você é um líder. Você que está começando nessa caminhada, chamado para liderar. Você é alguém que precisa conhecer a Deus, ter relacionamento com Jesus, ser guiado pelo Espírito Santo, estudar a palavra continuamente, desenvolver um caráter cristão e servir a igreja com humildade. Para refletir, eu quero que você pense no seu interior. Se quiser responder alguma dessas, mande no particular que a gente conversa. Mas é só realmente para que você entenda o que nós aprendemos até aqui. Eu realmente conheço a Deus ou apenas eu conheço sobre Deus? Vamos lá. Eu conheço o presidente da República. Não. Eu conheço sobre o presidente da República. Eu conheço a pessoa. Quando ela senta comigo, eu tenho liberdade para conversar com ela. Eu tenho liberdade para poder dialogar, mostrar os pontos, mostrar o que eu preciso conhecer. Você conhece pessoas que sentam na sua mesa, pessoas que dialogam com você, que você sabe a vida, aí você conhece. Então Deus, você não pode conhecer sobre, eu sei que Deus faz. Não, eu sei porque eu vivo o que Deus faz. Eu realmente tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Eu consigo sentar e falar, Jesus, senta aqui, vamos conversar, contar para Ele o que eu preciso. Eu tenho permitido que o Espírito Santo decida minhas decisões. Tem um teatro aí na internet, é bem antigo já, foi refeito várias vezes por várias igrejas. É o banco, o nome do teatro. A pessoa senta no banco e ela fala assim, eu vou dar para que Deus, para que o Espírito Santo cuide da minha vida,
porque quem senta no banco tomava as decisões. Aí a pessoa pede o Espírito Santo e fala, senta, porque a partir de agora o Senhor toma a minha decisão. E de pouquinho a pessoa vai sentando, tirando, a hora que vê, o Espírito Santo já estava fora e ela continua tomando conta da vida, se arrepende, busca de novo o Espírito Santo, fala para sentar, para tomar conta da vida, depois já troca de novo, e aí? O Espírito Santo tem tomado conta verdadeiramente da sua vida? E meu caráter, ele revela os frutos do Espírito Santo ou não? Esse você pensa aí, quietinho, só você, Deus e mais ninguém. Agora eu quero deixar um versículo para que você possa memorizar esse, tá? Ele se encontra no livro de 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Exatamente. Essa é a bênção apostólica. Então eu quero que você memorize, para que você possa abençoar as pessoas. Ela não é só utilizada no final do culto, não. Você pode abençoar uma pessoa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Vamos fazer assim? Da mesma forma que você chega na casa da pessoa e você fala, né? Lucas 10:5, Lucas 5:10, que a paz seja sobre esta casa. A hora que você sair, você diz, né? 2 Coríntios 13:13, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês que vão ficar nesse ambiente. E aí? Misture com a sua vida? Algo para que você faça? Entenderam a aula de hoje? É uma aula gostosa. E é uma aula que não tem muito o que ficar explicando, porque é uma aula que, se você tiver um contato íntimo com Deus, um contato íntimo com Jesus, com o Espírito Santo, você já sabia ela decorada. Mas é necessário. Nós fizemos aqui um apanhado, seriam 3 aulas, nós fizemos em uma, para que fique mais fácil, para que você possa entender, que você possa estudar. Não dá para ficar dividindo, falar só um dia só de Deus, um dia só de Jesus, um dia só de Espírito Santo, sendo que são os 3 em um só. Então, sintam-se abraçados, tá? E eu quero abençoar a tua vida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não só agora, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. E até a próxima aula.